vezes nós ouvimos falar e nós até experimentamos Deus como poderoso, Deus como aquele que faz os milagres, Deus, sabe, em todo esse poder, em toda, sabe, essa coisa extraordinária, em todo esse poder que tem em Deus. Mas algumas vezes nós precisamos entender e desfrutar de Deus como nosso Pai. E eu vi o Senhor dizendo aqui sobre isso. E Deus está prestes a falar. Deus falava comigo enquanto eu me preparava para entrar aqui com vocês, que Deus está prestes a falar. Deus está prestes a falar com alguém que está aqui nessa oração. Sabe, dura coisa é você viver nessa terra sem informação. Algumas vezes, sabe, tem tantas correrias, tem tantas coisas para fazer na nossa vida, sabe? E se a gente não cuidar, a gente pode parar de ter o principal como principal. E o principal é estarmos na presença dele. E eu ouvi o Senhor dizendo que ele vai se manifestar como um pai e ele vai falar. E ele vai falar. E veio para mim uma escritura que eu quero falar com você. Olha lá, que especial. Wanda Matos, Denise, Andressa, Alexandra, Sueli, Tiago, que especial, Tiago. Joana, Hilda, Leonilda, Débora, Denise, glória a Deus. Pode ir preparando o seu pedido de oração. Deus vai fazer algo especial. Fábio, Kátia, Regina. Ei, Kátia, glória a Deus. E a primeira coisa que Deus estava me dando é isso. Sabe? Virgínia, ganhadora de almas, glória a Deus. Hã? Alexandre, já falei. Aurineide, glória a Deus. E muitas vezes nós vemos Deus como esse poderoso. Deus, sabe, como Deus, esse grande Deus, esse Deus poderoso. E ele é grande, ele é poderoso, sabe? Ele é muito bom. Agora, Deus estava me dizendo aqui de pessoas que estão precisando de um cuidado como que de um pai. Nem era a primeira coisa que eu ia falar aqui. Então, Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém que está aqui. Deus vai se apresentar para você como um pai. Por que como um pai? Porque um pai é o que conversa, é o que entende. Pai é o que encoraja. Pai é o que corrige. Pai é o que conhece você como ninguém te conhece. O seu pai conhece você bem melhor do que os seus amigos. Sabe? O seu pai conhece você bem melhor. Agora, se você casou, né, aí já é outra situação. Talvez você não vai ter mais aquela relação com seu pai como era antes, né? Mas Deus continua sendo um pai e um bom pai. A Bíblia fala que se os pais aqui da terra sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E eu vi o Senhor dizendo que Ele está liberando um conselho. Ele está liberando um conselho para alguém. E Ele está liberando um poder para alguém aí. Tem alguém que está recebendo o poder de Deus. E tem alguém que Deus está liberando um poder e um conselho. Sabe? É um poder de Deus e um conselho que está liberado sobre a sua vida. Se tem alguma enfermidade, algo emocional, Deus está tocando. Eu vi o Senhor dizendo que alguém aqui, não vai ter mais um ataque de pânico. Olha aí, Deus acabou de falar aqui para mim. Tem alguém aqui que não vai ter mais. Deus está te dando o livramento. Ele está dando a proteção sobre você. Você está vendo? Ele se apresenta para você como um pai que te conhece, como um pai que fala. Olha lá que lindo. Segunda-feira sonhei que o Espírito saiu do meu corpo que flutuava, pulava bem alto e ria muito, e eu ouvia a voz na minha cabeça: comece a cantar a sua vitória. Glória a Deus. Cante o que você é e o que você será. Glória a Deus. Olha aí, eu tenho que falar de identidade. Eu falei de identidade na oração da noite e vou falar amanhã de manhã também, né, um pouquinho sobre isso. E eu vi o Senhor dizendo então, um cuidado de um pai. E Deus vai falar. Primeira coisa, tem pessoas aqui que vão ter uma experiência a partir de hoje do cuidado de um pai. Então passe tempo na presença de Deus, porque Deus, ele vai
comunicar com você de uma maneira especial. Agora, Deus me deu uma escritura aqui que eu sei que vai falar com alguém, e eu creio que é até uma confirmação para alguém que está aqui nessa oração. Aqui em Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel no capítulo 2, no versículo 1 diz: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Primeira coisa, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha como Deus é Pai, como Deus é poderoso. O que nós podemos aprender aqui com a vocação, o chamado de Ezequiel? Primeiro, Deus chama ele para colocar de pé, para depois falar. Porque Deus fala, Deus gosta de falar com... Deus fala com quem está em pé. Você está vendo? Deus fala com quem está em pé. E o que significa estar em pé? É alguém que está na presença de Deus. É alguém que está na presença de Deus. Mas Deus estava me dizendo de pessoas aqui que já estiverem um tempo de relacionamento com Deus. Mas agora precisa recomeçar, precisa reiniciar, né? E Deus, quando vinha essa palavra para mim, sabe? Deus me levou a isso. É um tempo de recomeço no seu relacionamento com Deus. Mas o interessante é que Deus quer falar com quem está em pé. E ele fala para Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Sabe? E olha o que acontece depois. Ezequiel já havia começado a ter experiências com o Espírito de Deus. E Deus fala, põe-te em pé e falarei contigo. Mas depois, olha o que acontece. Entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ó, tem gente aqui que está falando assim, na revelação da palavra eu estou falando, ó, tem gente aqui que está falando assim, ó, mas Deus está falando para eu me pôr em pé, para eu começar a orar, para eu começar a jejuar, mas eu estou até sem forças de fazer isso, eu estou até sem forças para orar, eu estou até sem forças para jejuar, para buscar a Deus, sabe? Tem gente aqui, ó, eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, tem gente que se desfaleceu, que perdeu as suas forças, e você já teve até experiências com Deus, você já teve visão, sonho, revelação de Deus. Tem gente aqui que está assim, Deus está falando com alguém, Deus trocou o que eu ia falar aqui, sabe? E Deus está falando com você, põe em pé, eu vou falar com você, mas você está falando, Deus, eu não estou nem em condições, mas Deus é tão bom, que depois diz, versículo 2, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Você está ouvindo? Tem pessoas aqui que Deus está prestes a falar. Tem pessoas aqui que Deus está prestes a revelar coisas que Ele tem para a sua vida. Agora, eu não consigo me colocar de pé. Então, ó, busque a Deus como você pode agora. Comece de algum lugar. Comece, sabe? Você sabia que os seus pensamentos podem ser orações? Eu vou dar um exemplo. Número 22 é significativo. Eu creio que há uma conexão de Deus. Há uma conexão de Deus para você que está vendo Virgínia, né? Eu creio que há uma conexão de Deus, ou pode ser que em algum momento também Deus vai, se você está vendo várias vezes, Deus vai ter algo com você nesse número. Pode ser algum número de alguma coisa, né, que vai vir aí à sua frente. Eu também estou vendo um número por mais de 40 vezes. Que o Senhor nos ajude, né? Mas é significativo, é uma confirmação de Deus. Eu creio que é uma conexão, é uma pessoa ou uma revelação de Deus que você está precisando receber. E Deus ele vai trazer isso no momento certo. Quer dizer que Deus já está operando na sua vida, já está operando em uma causa da sua vida. Então, você sabia que até olha como o Espírito Santo faz lembrar, que coisa extraordinária. Você sabia que até os seus pensamentos podem ser orações, podem ser comunicação com Deus? O que é orar? Orar é falar e esperar Deus falar de volta. É um dos tipos de oração para intimidade, né? Tem oração de petição e outros tipos de oração também. Agora, eu tive algumas experiências que, enquanto eu estava só pensando,
Deus fazia coisas acontecerem. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Salmo 139, que Ele conhece o que nós pensamos. A Bíblia diz que Ele sonda nosso coração e nos conhece. E muitas vezes eu estava pensando em algo, eu nem cheguei a orar aquilo. Por exemplo, sobre cura, eu estava pensando, veio um pensamento para mim que Jesus ia curar tal pessoa. Enquanto eu pensava, Deus ao mesmo tempo enviou outra pessoa lá. E era a próxima palavra que eu ia liberar no momento de ministração. Então, foi como uma confirmação. Outras vezes, eu tinha um pedido diante de Deus, mas eu nem orei com a minha boca. Eu só pensei e Deus respondeu. Sabe? Olha o que Deus está mandando dizer para alguém aqui. Deus quer te levar para um nível mais profundo de comunhão. Que você, Ele é conhecedor dos seus pensamentos. Ele vai trazer respostas de orações que você ainda nem declarou, que você ainda nem falou. Você está vendo? Olha aí, você está sentindo fraco, Deus está falando sobre isso aqui. Deus vai te fortalecer hoje, aqui, agora. Você está vendo? Está chegando um tempo, olha o que Deus está me dando aqui. Está chegando um tempo na sua vida, recebe. Cada um que está aqui, está chegando um tempo na sua vida. Que Deus, conhecedor dos seus pensamentos, até o que você não orou, Deus vai fazer acontecer. Agora, o que Deus estava me enfatizando? Sabe? Sobre a vida de intimidade. O que vai te fazer vencer o pecado? Ficar bem pertinho de Jesus. A Bíblia diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Você está vendo? Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Olha lá, aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. E tem pessoas aqui que Deus está falando, levanta, põe em pé. Mas você fala, Deus, que jeito? Sabe? Tem pessoa aqui que não está conseguindo nem orar mais. A coisa está séria, né? Mas Deus te trouxe aqui nessa oração para te fortalecer. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Olha que lindo, Deus está usando aqui a Thaís e usando pessoas aqui para responder aqui no chat. Olha, glória a Deus por isso. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. E aí depois o quê? Lavem as mãos do pecado. Sabe? Todos nós temos uma consciência, pelo menos. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Mas todos nós temos uma consciência do que é certo e errado diante de Deus. Né? Tem coisas que você vai ter que vir pela palavra. Nós temos que andar na palavra, ter a renovação da nossa mente com a palavra. Mas tem coisas que você já sabe, isso é pecado. Né? Você já sabe que isso é pecado. Então, afasta disso aí e se aproxima de Jesus. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que significa isso aqui? É o arrependimento, é uma mudança. Arrependimento é mudança. Arrependimento não é choro, ou quando alguém foi descoberto de alguma coisa e começou a chorar, isso é remorso. Não. Arrependimento só tem uma forma de você saber se você se arrependeu, se você mudou. Você está vendo? E eu ouvi o Senhor dizendo aqui, tem pessoas que Deus está falando, levanta e põe em pé. Só que você está falando, Deus, eu não tenho mais forças. Deus, eu entrei, sabe, me sinto quebrado, exausto, sem força até para orar. Você já passou por isso? E Deus está falando com você. O meu Espírito vai te levantar. Enquanto você ouve o meu Espírito falando com você. Enquanto você está ouvindo o Espírito Santo agora. É o Espírito Santo que vai te levantar. E enquanto ele falava comigo, me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. Sabe? Deus vai te pôr de pé. Deus não gosta de falar com quem... Deus não fala com quem está sentado. Com quem está... O que quer dizer isso? Deus não fala com quem não está buscando. Deus não fala com quem está assim, sabe? Se alguém estiver no pecado, Deus vai falar primeiro, sai do pecado. Né? Agora, Deus, para Deus fazer um milagre ou fazer algo, Ele precisa primeiro que aquela pessoa esteja, sabe, totalmente santa para fazer? Não. Ele pode curar, Ele pode libertar. Mas o interessante é que, por exemplo, eu estava meditando esses tempos, que quando o cego de Jericó, creio que é cego de Jericó, quando ele recebeu as vistas, foi curado, sabe o que aconteceu depois? Ele começou a seguir a Jesus. Quando ele foi curado, ele passou a seguir a Jesus a partir daquele momento. Então, quando Deus age na sua vida, quando Deus fala com você, eu sempre tenho falado isso quando eu vou orar por alguém,
Ela falou, nossa, as pessoas falam, Joelma, as pessoas falam, acabei de ser curado aqui agora. Eu falo, ó, sabe o que significa? Que o poder de Deus tocou na sua vida. E agora Ele está te chamando para andar com Ele. Anos atrás, Deus me deu um sonho. Eu vou contar o sonho aqui para vocês rapidinho. E nós vamos orar. Ó, o sonho era assim. Eu estava num velório. E tinha a alma, como se fosse ali a alma das pessoas que tinham morrido há pouco tempo. Eu sei que é estranho, mas é um sonho. A alma das pessoas que estavam ali, tinham morrido ali há pouco tempo, ou que estavam ali já. A alma das pessoas que tinham morrido estava ali do lado de fora, e eu estava no lugar alto. O velório era no lugar alto. E nesse prédio alto, todo espelhado, bonito. E as almas começaram a me perguntar: como que a gente faz para ressuscitar? Você sabe como ressuscitar. Me fala, Aparecido, seja bem-vindo. Vamos orar. Deus vai fazer coisa extraordinária. Olha lá. Como que eu faço para ressuscitar? Como eu faço para ressuscitar? E eu falava, não posso falar. E ficava quieto e não falava. E as almas lá de fora, lá de baixo, eu ficava lá de cima do prédio, daquele prédio espelhado vendo, e as almas perguntando, como eu faço para ressuscitar? Como eu faço para ressuscitar? E eu não falava. Só que chegou um momento, pela insistência deles, eu escrevi no papel e mostrei o papel por escrito, como que fazia para ressuscitar. Sabe o que aconteceu com uma das almas? Uma das almas viu, e ela ressuscitou, e ela veio de novo no corpo físico. É um sonho. E o que aconteceu? E Deus me deu uma lição com isso. E ela foi fazer coisas que não agradavam a Deus depois. Você vê? Que coisa? Eu vou falar. Ela saiu para fazer coisas que não agradavam a Deus depois. Sabe? Saiu e virou as costas para Deus. Sabe? Foi fazer coisas específicas ali. No sonho eu sei que ela foi fazer, mas não é necessário falar. Foi fazer outras coisas. E o que Deus me ensinou através desse sonho? Sabe? Quando alguém é curado, quando alguém é liberto, nós devemos deixar sempre claro para aquela pessoa. Sabe? Jesus te curou. Agora, Ele quer andar com você a partir de hoje. Por quê? Porque Ele quer te manter longe do pecado. E é só Jesus que pode fazer isso. Quando você se aproxima de Jesus, Ele se aproxima de você. E naturalmente, se você está pertinho de Jesus, você está longe do pecado. Porque o pecado até te prejudica. Até a ciência já descobriu que muitas coisas que a Bíblia diz que é pecado, aquilo ali prejudica o corpo físico, prejudica as emoções, prejudica o psicológico de uma pessoa. Você sabia disso? Então, o pecado, ele também nos prejudica, mas sobretudo, o pecado é uma desobediência contra Deus, sabe? E desobedecer a Deus é a pior decisão que alguém pode ter, que nós não devemos ter isso, sabe? Eu vi o Senhor dizendo aqui, sabe? Você vai receber uma palavra aqui. O poder de Deus vai vir sobre você. Mas eu já estou deixando bem claro. A partir de hoje, começa a andar com Jesus. Sabe? O poder de Deus está vindo sobre você. Mas a partir de hoje, esse é um sinal de Deus. Tem gente aqui que está toda arrepiada. O poder de Deus está te tocando. Mas Deus está falando, ó, fica longe do pecado, fica bem pertinho de mim. Sabe? O Espírito Santo está tocando alguém. O Espírito Santo está falando com alguém aí. E Deus está falando aí, você não está conseguindo nem se levantar, né? Alguém, vou falar, tem pessoas aqui que já tiveram experiência com Deus. Você está vendo? Tem pessoas aqui que já tiveram experiências com Deus. Ezequiel vinha de uma experiência. E depois disso, ele já conhecia aquela voz. A voz falou com ele, filho do homem, põe em pé e eu falarei contigo. Sabe? Mas me dá a impressão aqui que nem deu tempo dele se pôr em pé. Porque versículo 2 diz que então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E me pôs em pé e ouvi o que me falava. Sabe? Tem pessoas que estão aqui assim, estão até sem força para se pôr em pé. Estão sem força para orar, estão sem força para buscar, estão sem força para ir para o culto. Sabe? Você ficou tão pesada colocando coisas na sua mente, colocando, sabe? Tem pessoas assim que não percebem e está vindo coisas erradas assim na sua mente, até em relação à sua igreja local. Isso é ataque do inimigo. Deus falou comigo a semana passada que o inimigo estava atacando muito forte. Isso já é normal acontecer, mas é uma revelação que Deus estava me dando. E várias pessoas vieram me procurar falando a mesma coisa, de igrejas até diferentes,
falando, estou sentindo um desânimo, estou sentindo assim, eu sei que isso é uma batalha espiritual, mas eu estou sentindo isso, eu estou batalhando com um sentimento de desistência, uma fraqueza, sabe? E isso é espiritual? É espiritual, porque o inimigo quer te afastar da presença de Deus. Você já tem verificado se você está dormindo bem, se está se alimentando bem, como está a sua rotina? Tem essa parte natural também que é importante. Você está dormindo bem? Está se alimentando bem? Como está a sua rotina? Quando a minha rotina não está muito legal, então é diferente, você vai analisar diferente. Mas, se você está ali organizado, né, apesar que também o inimigo tem as formas também de agir para atrapalhar, né? Mas você não vai atrapalhar não. Você vai ficar na sabedoria de Deus, na proteção de Deus. Agora, você que está sem forças para se pôr de pé, enquanto você ouve essas palavras do Espírito Santo aqui, enquanto você ouve essas palavras do Espírito de Deus aqui, Deus está te pondo em pé. Deus está te pondo em pé. Tem gente aqui que está vindo uma força em você, sabe? Está vindo um poder de Deus em você. E sabe, um desejo pelas coisas celestiais. Tem gente aqui que vai começar a ler a Bíblia. Tem gente aqui que vai começar, sabe, buscar a Deus. Vai começar a orar. Sabe, tem pessoas aqui que vão começar, assim, sabe, ler livros inspirados que Deus vai te direcionar. Tem pessoas aqui que estão entrando numa busca por Deus. Enquanto você ouve o que o Espírito Santo fala com você, ele está te pondo de pé espiritualmente. Por quê? Porque tem uma bênção, porque tem uma providência, tem um cuidado de Deus com a sua vida espiritual. Sabe? Deus, ele quer dar providência em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da sua vida Deus quer providenciar. Mas o que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você vê? Quando eu tive aquele sonho, Deus me ensinou que Deus me deu entendimentos de coisas que, se eu falar, pode tocar a alma das pessoas e elas se levantarem emocionalmente, se levantar na alma. Mas sem Jesus, de nada vale. Então Deus está deixando bem claro aqui para você. Deus está te levantando. E vai ser pelo Espírito de Deus. Para você continuar de pé diante de Deus. Deus vai tocar na sua alma. Deus está tocando agora na sua alma. Deus está tocando no seu corpo físico. Sabe? Mas continua com Jesus. Até o último dia da sua vida. Porque do que vai adiantar você ganhar muita coisa aqui nessa terra? Você está vendo? Olha lá. Olha lá. Tem alguém que já pegou a revelação aqui. Eu nem falei o que Deus falou lá no sonho. Nem falei o que eu escrevi no papel. E tem gente que já pegou. Né? Então, eu tenho falado aqui. Ok. O Espírito de Deus está falando com você. Ele vai te pôr de pé. Agora, quando o Espírito de Deus te põe de pé, é para algo espiritual, para algo extraordinário. Você está vendo? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dito isso, eu vou falar. Está vindo um tempo de providência de Deus. Eu via pessoas aqui, uma pessoa se sentindo em um lugar apertado, como se fosse pressionado, sabe, como se fosse um cômodo pequeno. Olha aí, olha como o poder de Deus está te tocando aí. Você acha que está arrepiado por quê? Você acha que é? Não, isso é o Espírito Santo. É o Espírito, Deus é vivo. O Espírito Santo está em você agora. O Espírito Santo está te tocando agora. Eu vi alguém em lugar apertado. E Deus vai te levar para um lugar espaçoso. Deus vai te levar para um lugar espaçoso. E Deus está falando aí, Ele está te pondo de pé espiritualmente. Porque quando você está de pé espiritualmente, Deus abençoa todas as áreas da sua vida. Você está vendo? Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Escuta que Deus vai falar com você. A partir da sua vida fundamentada em Jesus, é que as outras coisas devem acontecer. Deus tem bênção emocional? Tem. Deus tem cura física? Tem. Deus tem bênção financeira? Tem. Deus tem os relacionamentos certos? Tem. Deus tem providência em todas as áreas? Tem. Deus tem. Deus tem. É que esse horário tem que baixar o meu volume aqui, senão eu vou empolgar. Olha lá. Mas o que Deus quer? É que a partir de Jesus, toda a sua vida aconteça. Por quê? Porque sem Jesus, sabe, nossa vida de nada vale. Você está vendo? Sem Jesus, sabe, você pode viver aqui até uma vida boa. Você pode viver uma vida boa aqui. Mas sem Jesus, sabe, no final das contas, você vai perceber que nada valeu a pena. Por quê? Porque vai ter eternidade. O que é essa vida? A Bíblia diz. O que é essa vida comparada à eternidade? Então, tem um tempo de muita bênção, do extraordinário.
Tem uma escritura, olha uma escritura que está vindo para mim aqui agora. Ó, eu li essa escritura aqui um tempo. Alguém acha aí a escritura? Ó, vamos ver aqui. Ó, a Bíblia diz que os anjos falam ao respeito daqueles que estão fazendo grandes coisas, daqueles que estão andando por fé, estão fazendo coisas grandes, daqueles que estão vivendo o extraordinário de Deus, daqueles que, sabe, aqueles que estão tendo experiências de fé, experiências do poder de Deus. Eu vou pegar esse versículo depois, vou colocar no primeiro comentário fixado. Veio para mim esse versículo. Ó, você sabia que os anjos, esse versículo dá a entender assim, ó, os anjos estão falando, os anjos comentam, os anjos falam daquilo que nós estamos vivendo. Falam assim, nossa, só como eles estão vivendo algo extraordinário. Você sabia? Então, nós precisamos ser pessoas dignas, ó, pessoas dignas dos anjos falarem a nosso respeito. Falar, ó, nossa, ele creu, ela creu, sabe? E era tão difícil, mas ela creu em Deus, e Deus deu ordem aos anjos. Ó, eu vou achar esse versículo aqui, vou colocar no primeiro comentário fixado para vocês. Então, sabe, tem algo extraordinário de Deus para nós. E o inimigo não quer que você se levante na sua vida de oração, na sua vida de busca por Deus. Você está vendo? E eu vi o Senhor dizendo aqui, tem pessoas ousadas aqui hoje. Ó, tem pessoas que estão crendo para coisas grandes, sabe? E os anjos vão mencionar. Olha aqui que Deus está me dando aqui. Faz tempo que eu não leio esse versículo, mas, ó, os anjos vão mencionar que você teve fé e que você viveu extraordinário. Os anjos vão mencionar. Por quê? Tem pessoas que só olham para o natural, mas começam a chamar a existência no mundo do Espírito. Fala assim, eu chamo a existência agora as promessas de Deus. Eu chamo a existência agora o que Deus tem sobre a minha vida. A Bíblia diz que quando você estava no ventre da sua mãe, você era um embrião no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então comece a orar a partir de hoje. Deus, o que é que o Senhor escreveu no seu livro a meu respeito? Sabe, eu creio que tem pouquíssimas pessoas orando isso. Por quê? Porque senão, sabe, teria muitos de nós vivendo o extraordinário. Você está vendo? Vou dar meu testemunho aqui, glória a Deus. Comece a fazer essa oração a partir do dia de hoje. Deus, o que é que o Senhor escreveu no seu livro a meu respeito? Sabe, minha esposa estava lembrando de um vídeo que a gente assistiu uns anos atrás. E vou dar um exemplo aqui, mas vamos orar agora, Maria. O poder de Deus está entrando e o reino de Deus vai se manifestar dentro da sua casa. Deus vai fazer algo especial aí na sua casa. Ó, era uma ilustração. Algumas pessoas chegando no céu. E aquele que chegava no céu como um empresário, falou, não, mas eu te chamei para ser empresário. Te chamei para ser pastor. Chegava um outro como pastor. Não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser, por exemplo, um advogado. Você está vendo? Vocês já viram esse vídeo? Outro chegava lá e falava, o que você é? Eu sou um contador. Não te chamei para ser um contador. Eu chamei para ser um evangelista. Um exemplo, né? Outro chegava lá e falava, o que você é? Eu fui, um exemplo, fui jogador de futebol. Não te chamei para ser jogador de futebol, eu te chamei para ser profeta. Você está vendo? Então, sabe, eu sei que quando está no céu, né, você já está no céu, tá ok, mas eu ficaria muito chateado eu chegar no céu e Deus falar assim, eu te chamei para viver isso, e você não viveu porque não obedeceu, ou porque não teve ousadia de pôr alguma coisa em prática, sabe? Ou quis poupar uma energia, né? Ou não quis batalhar espiritualmente e não viveu. Sabe? Eu quero viver tudo que Deus tem para mim, e eu creio que você também quer. Sabe, por mais que nós estamos em tempo de batalha, sabe? Mas a vitória vai chegar, sabe? Continua perseverando,
Você que está crendo por uma cura, você que está crendo por uma libertação. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Você que está, sabe, com um pedido de oração aí já de muito tempo, sabe? Continua crendo, porque, sabe, Deus gosta quando você depende dele em tudo. Então, primeiro o espiritual, prioriza a sua vida espiritual, prioriza, sabe, a presença do Espírito Santo na sua vida. E a partir daí, sabe, deixa Deus te guiar em todas as áreas da sua vida. Sabe, Deus vai te guiar. Sabe, não deixe de crer agora. Sabe, Deus tem coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz, clama a mim. Sabe, o clamor é algo mais do que só uma oração. Sabe, o clamor, ele envolve também algo a mais até do que uma busca. O clamor, sabe, eu estou desesperado por ele. Deus, eu quero a sua presença. Sabe, tem vezes que a gente nem entende, mas o Espírito Santo começa a nos atrair, ele começa a nos atrair, porque ele quer nos envolver, ele quer nos dar a mentalidade do céu, para viver aqui na terra a maneira dele. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou, vocês farão obras maiores, sabe, porque eu vou para o Pai. O que ele está falando? Sabe, tem coisas extraordinárias para você viver, sabe, você não, sabe, tem gente aqui, você não vai tirar a sua vida não. Esses pensamentos de morte estão saindo agora em nome de Jesus. Todo mal, todo espírito de morte, bate em retirada agora em nome de Jesus. Se tem alguma opressão aqui, eu ouvi o Senhor dizendo para alguém aqui passou 12 dias muito mal. Eu via 12 dias. Alguém aqui passou 12 dias muito mal. E Deus está falando, esse deserto aí durou 12 dias, mas acaba hoje. Porque o Espírito Santo está te pondo de pé. Enquanto você ouve essas palavras, o Espírito Santo te põe de pé. Enquanto ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. E ouvi as suas palavras com atenção. Olha como diz essa versão. Levanta-se, filho do homem, disse a voz. Quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito Santo entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi suas palavras com atenção. Enquanto, sabe, tinha gente aqui que estava, sabe, sem forças para se levantar. Você até queria se levantar, mas não conseguia. Sabe, Deus tocando nas emoções, porque suas emoções não estavam boas. Uma fraqueza física, uma fraqueza emocional. E Deus está falando aí, eu estou te pondo em pé. Sabe, primeiro Deus fala para Ezequiel, quando chama Ezequiel. Deus fala, Ezequiel, levanta. Mas me dá a impressão que Ezequiel não levantou. Por quê? Porque ele só ficou de pé quando ele ouviu o Espírito Santo falando com ele. E o próprio Espírito de Deus o colocou de pé. Sabe, essa palavra que você está recebendo aqui agora tem poder suficiente para te pôr de pé. Você vai se levantar na presença de Deus. Você vai recomeçar a sua busca por Deus, sabe? Você vai voltar a ter prazer de buscar a Deus, de ter intimidade com Deus, intimidade e relacionamento com Deus, e também servir a Deus. Deus está trazendo de volta para você a paixão, o primeiro amor, sabe? Aquelas vezes que você orava, que você jejuava, você está vendo? Deus está falando, é uma busca que Ele está querendo uma busca, porque Ele tem coisa grande, não é coisa pequena, e Deus vai aparecer isso de repente na vida de pessoas que estão aqui. Ó quem está chegando aqui por último, eu ouvi o Senhor dizendo, eu vou falar, depois de tudo isso eu estou falando no final, estou dando uma boa base aqui para falar isso aqui, eu vou falar, eu vou orar aqui, Deus vai tocar no corpo físico, você que está com o coração acelerado, eu vi alguém orando, tem vezes que Deus me revela, essa vez aqui eu vi alguém subiu aqui, você está vendo? Revelação de Deus, glória a Deus, olha aí. Você que tem orado algo relacionado a uma casa própria, eu vou falar. Eu ouvi o Senhor dizendo para não se precipitar, mas retomar, se pôr de pé na sua vida espiritual. Olha aí, se põe de pé na sua vida espiritual. Por quê? Porque Deus vai dar uma revelação, porque Deus vai guiar. Eu vou falar assim claramente, Deus vai revelar. Olha lá, simplesmente caiu, me tiraram da live. Volta em nome de Jesus. Olha lá, Pai, faz cada um voltar em nome de Jesus. Olha lá. Tem alguém aqui que está orando algo relacionado a um imóvel. Eu vou falar. Primeiro, se levanta na sua vida espiritual. Mas eu não estava conseguindo. Pois é, o Espírito Santo falou com você hoje, está te pondo de pé. Tem poder de Deus aí.
Você está vendo? Ó, tem poder de Deus aí na sua vida. E Deus está falando, primeiro a sua vida espiritual. Depois, Deus vai te guiar de uma maneira tão linda, de uma maneira extraordinária. Você está vendo? Por uma casa aí que você tem orado. Ou por um imóvel que você tem orado. Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Eu vi o Senhor dizendo aí, ó, Ele tem uma casa nova aqui para alguém. Eu vou falar. Deus tem uma casa nova aqui para alguém. Agora, primeiro lugar, ó, se levanta na sua vida espiritual. Ah, mas eu não estou conseguindo me levantar mais como era antes, oração, jejum, leitura da palavra. Ah, é? Então você recebeu essa palavra aqui. E o Espírito Santo já te pôs de pé. Então dê atenção a essas palavras, porque Deus vai fazer algo especial. Deus vai fazer algo extraordinário. Você está ouvindo? Você pode dizer que Deus é bom? Quero fazer uma última oração. Pai, peço que o Senhor venha tocar agora no corpo físico de cada um que está aqui. Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Peço que o Senhor libere agora a sua unção, o seu poder, e que todo mal caia por terra agora. Todo mal saia agora, em nome de Jesus. Pai, peço que o Senhor venha fortalecer no Espírito, primeiramente no Espírito. Peço que o Senhor venha fortalecer tanto no Espírito, que cada um aqui vai ser guiado pela sua vontade. Pai, eu peço que o Senhor também venha tocar nas emoções, peço que o Senhor venha tocar na alma, e que o Senhor venha tocar também no corpo físico. Pai, eu peço que o Senhor também venha reposicionar amizades, tirar amizades que não é da sua vontade e também nos fazer enxergar amizades que são da sua vontade para nós. E também nos livrar de todo mal, nos afastar de todo mal, de toda espécie em nome de Jesus. E peço que o Senhor venha também tocar nas finanças. E para aqueles aqui que precisam de providência financeira, peço que eles venham experimentar do descanso no Senhor, da confiança no Senhor. E peço que o Senhor venha abrir as portas. Assim como o Senhor já abriu a porta espiritual, o Senhor abriu todas as outras portas juntas. Porque o Senhor tem trazido tempo de amadurecimento para pessoas aqui. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, alguém que tem medo. Olha aqui, tem gente crente aqui, hein? Meu Deus do céu. Tem gente aqui que tem medo de receber muita bênção de Deus. Que tem medo, às vezes, de se perder, ou não é bem isso, mas tem medo de receber muita bênção de Deus. Deus está falando aqui com alguém, ó. E Deus está falando com você. Ele já te levou para uma dependência total. Ele está te levando cada vez mais para o amadurecimento. E Ele vai liberar essa bênção aí para você. Então, fica sempre firme com Jesus. E é muito simples, não toma decisão pelo dinheiro, não toma decisão pelo que os olhos veem. Eva foi ali, sabe, pela cobiça dos olhos e colocou todo mundo na prova. Mas Jesus veio para destruir todo o poder do inimigo. Agora, escuta bem. Vai sempre guiada por Deus. Não toma decisão pelo que os olhos veem, pelo que o coração fala, coração humano, não. Mas seja guiado pelo Espírito de Deus. Fala, Deus, qual é a sua vontade? Para tomar decisão, ora, jejua antes. Sabe? A Bíblia diz assim que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Você está vendo? Então, é lógico que às vezes um novo tempo tem os desafios, mas não acrescenta dores. Você está vendo? Deus te trouxe aqui para te levantar. É o levantar de Deus. Enquanto você está ouvindo essas palavras, Deus está te levantando. Sabe? Tem gente que sabe, cada oração, Deus está fazendo algo na sua vida. E vai chegar um tempo, vai chegar um tempo que você vai desfrutar de tudo que você está recebendo aqui. Porque palavras são espirituais. Olha que Deus está me dando. Essas palavras estão registradas no seu espírito. Você está vendo? Thaís, eu vi aqui, eu subi um comentário. Você vê como Deus é bom? Às vezes sobre vários comentários eu não consigo ver ali. Mas o que eu preciso ver, o Espírito Santo vai lá e fala, olha aqui, ó. Eu vi que a Thaís falou, olha aí, que está com tosse, que não passa. Ela escreveu não passa, mas é que esqueceu o veio a, que não passava. Thaís, a partir de agora, essa tosse para em nome de Jesus. Sabe? Eu vejo você já pela manhã, sem tosse nenhuma. E durante a noite aí, ó, tem um mover de Deus sobre a sua vida. Sabe? Essa tosse não vai atrapalhar seu sono. Você vai deitar e vai dormir tranquila. E é um processo de uma restauração de Deus. Até de manhã. Pode anotar aí.
Sabe? Pode falar aqui, volta aqui na live e fala amanhã. Até de manhã essa tosse parou completamente. Porque Jesus está te curando agora. Jesus está te curando agora. Recebe cura agora em nome de Jesus. Tem um poder de Deus aí tocando e tirando essa tosse agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, querida, falou, eu recebo. Olha, tem gente de fé aqui. Tem gente aqui que ama Jesus, hein? Que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí. Tem uma vitamina celestial. Ó, tem uma vitamina celestial sobre você. Ó, o pessoal fica pedindo, Deus fala comigo. Aí eu tento terminar a live e não consigo terminar, né? Olha lá. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó. Tem alguém que está perguntando, Deus, por que eu tenho tanta promessa? É forte a palavra, mas Deus vai encorajar. Por que eu tenho tanta promessa e parece que ainda não cumpriu? Ainda não cumpriu. Sabe? Eu sei que é uma palavra um pouco forte, mas eu vou falar. Sabe? Deus está requerendo uma obediência. Sabe? Tem alguém aqui que está teimando com Deus. Sabe? E Deus está falando aí, ó. Sabe? Para de teimar. Para de teimar. Essa não é sua natureza nova em Jesus, não. Você está vendo? Deus está falando aí, para com a teimosia. Ó, para com essa teimosia, com esse coração duro. Você já sabe o que Deus está falando, então obedece. Deus vai te tirar da prova muito rápido. Tem prova que é necessário ter o tempo. Você está vendo? Mas Deus está falando aqui com alguém. Deus, por que eu tenho tanta promessa e não acontece? Deus está falando, eu já falei com você. Então para de teimar. Para de ter coração duro. Porque você não é teimoso. Não, você só está tendo teimosia. É diferente. Sua identidade é quem você é em Jesus. Não deixa também ninguém ficar atacando a sua identidade e também não ataque a si mesmo a sua identidade. Sua própria identidade. Ó, estar em teimosia não significa que você é um teimoso. Significa que você está em um momento de teimosia. Você está com o coração duro agora, mas seu coração não é duro, não. Seu coração é sensível à voz do Espírito Santo. E Deus está falando aí com você, ó. Ah, a promessa não cumpre. Deus está falando, para de ser teimoso. E faz o que eu já tenho falado para você fazer. Para de querer uma nova palavra e já obedece aquela que Deus te deu. Sabe, tem gente que quer que Deus dê uma nova palavra, mas nem obedeceu a anterior. Às vezes a gente não faz isso, né? Então Deus não está querendo isso, não. 2013, eu lembro que eu comecei a buscar Deus e Deus nunca me deixou esfriar. Teve um momento que eu orei menos, ou um momento que eu orei mais, ou que eu busquei menos ou busquei mais. Mas Deus sempre me ajudou, está sempre buscando a Ele. Deus fala, busca, ora um pouco mais. Deus fala, faz isso aqui, ó, cuidado com aquilo ali. Aí às vezes a gente não toma cuidado. Aí quer pôr na conta de Deus. Não, Deus está falando aí, para de ser teimoso. Para de, sabe, que eu vou cumprir a promessa na sua vida. Você está vendo? Olha lá. Ó, eu vi o comentário aqui sobre a incredulidade, eu vi. E sabe o que eu lembrei? Um pastor, ele estava doente. Nós vamos terminar agora. Vamos agradecer e vamos terminar. Ele estava doente e ele falou, não tem muito tempo. O médico falou que era doença grave. E ele parou tudo que ele estava fazendo, cancelou todos os compromissos dele. Porque ele falou que a doença não tinha tempo. E ele começou só a ouvir áudio de cura. Só começou a ouvir audiolivro, áudio de pregação de cura. Só sobre cura. E sabe o que aconteceu no dia que ele foi fazer um novo exame? Ele estava completamente curado. Se você está batalhando com incredulidade, tem duas coisas. Primeiro, orar e jejuar. Jejuar. Ó. A espécie de males que só sai com jejum e oração. Por quê? Você vai precisar ter fé, né? Autoridade, mas tem que ter fé. Agora lá. Outra coisa, orar e jejuar. E outra coisa, onde você está colocando seus ouvidos? Sabe? Então, começa a ouvir sobre fé. Começa a ler sobre fé. Começa a ler a palavra de Deus sobre fé. Lê lá Romanos capítulo 4. Lê lá 2 Coríntios capítulo 4. Principalmente o versículo 13 também. Sabe? Começa a encher seu coração de fé. Começa a ver a história de Abraão. Tem um livro que eu quero indicar para vocês. Abraão, o amigo de Deus. Deus me deu uma revelação e depois eu descobri o livro. Né? Então, encha aí os seus ouvidos com fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, tem alguns até crentes, né?
Ó, eu vou falar sobre essa desobediência aí para não ficar ninguém com entendimento errado. Olha lá. Tem gente, até crentes, que não tem mais fé que Jesus cura, que Jesus faz milagre, que Jesus recompensa, que tem recompensa de Deus. Então, coisa séria. Eu vi aqui, ó. Às vezes desobedeço, mas luto contra. Então, todos nós às vezes vamos ficar naquela, sabe? Se Deus pedir isso aqui. Você pode até perguntar, Deus, é isso mesmo? Mas uma vez que Deus confirmou, nós precisamos fazer, né? Agora, essa palavra não vem para acusação. Essa palavra vem como encorajamento, sabe? Sempre que Deus corrige é para encorajar. Falou, eu estou te corrigindo porque eu tenho algo melhor, tenho algo maior para você. Sabe? Eu estou te corrigindo porque eu tenho algo. E às vezes é um desafio você sair para obedecer a Deus. Sim? Mas Ele vai cuidar depois, né? Ele vai nos ajudar em todo o processo. E no final você vai ver a recompensa, né? Então, tem uma desobediência que é para o pecado em si, né? O pecado assim, né? Mas tem uma desobediência que é pecado também, mas é desobedecer ao que Deus tem te pedido para fazer. Você está vendo? Nós não somos chamados para andar debaixo de condenação, não. Somos chamados para andar debaixo da justificação de Deus, da justificação dos nossos pecados. Então, a partir de hoje, fala, Espírito Santo, me faça lembrar de alguma direção que o Senhor me deu e eu não coloquei em prática. Espírito Santo, me ajuda. Não deixa eu ter esse coração teimoso, esse coração duro, mas eu quero ser corrigido, para ser encorajado, direcionado pelo Senhor. Você está vendo? Ah lá. Sabe por que você está batalhando com essa incredulidade? Você que escreveu aí? Eu vi. Sabe por quê? Porque você chegou em um ponto da sua vida que Deus está prestes a mudar, a trazer um novo tempo. Deus vai ter uma mudança de tempo. Deus vai ter uma mudança de tempo. Então, Deus até permitiu, olha aí, Deus até permitiu essa situação difícil. Deus até permitiu aí, mas Deus vai transformar isso em uma bênção. Sabe? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você está ouvindo aí, ó? Você está ouvindo, Denise? Deus está falando com você, ó. Tudo vai contribuir. Talvez agora você não está enxergando. E Deus está falando, não tem acusação contra você. E Deus vai usar situações aí para o propósito dele na sua vida. É isso, gente. Pai, nós te agradecemos. Pai, libera o seu poder. Cada oração aqui. O Senhor viu cada pedido de oração. O Senhor viu cada pedido de oração. Eu peço que o Senhor venha com resposta. O Senhor venha com agir, com o mover do Senhor sobre cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir nosso livro, tem aqui na descrição, através do telefone 199-9588-3146. Lá no nosso livro eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus na sua vida. Lá tem um tópico muito importante, que é poderosos em Jesus, que eu falo da nossa identidade em Jesus e vai ser especial. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do grupo no canal e aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Obrigado, gente. Ó, só um breve testemunho. Vamos ver então. Tem testemunho, olha lá. Glória a Deus. Você pode então ativar também as notificações do canal, né? Então ativa as notificações para você receber. Assim que a gente entra aqui, você vai receber. É isso aí, deixa o seu curtir aí, né? Porque alcança mais pessoas. Vamos ver, tem um testemunho. É um breve testemunho que a Thaís Garcia vai enviar. É isso? Tem uma unção de cura operando aí, hein? Tem uma unção de cura, recebe. Fala, eu recebo cura. Fala comigo assim, eu sou abençoado. Fala, eu sou protegido. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. Fala, eu sou um rei. Eu sou um sacerdote. Eu sou filho de Deus. Fala, eu sou servo de Deus. Fala assim, Deus faz as riquezas espirituais e terrenas virem até mim em abundância para cumprir o propósito dele. Olha lá, vamos ver. Senhora, cadê o testemunho? Olha lá, mês passado faltava R$100 para pagar as contas da minha casa. Aí pedi para Deus, pois ela está passando por um momento de desempregada. Na semana, a irmã dela recebeu
minha irmã recebeu R$100. Deus é maravilhoso. Temos que pedir e ter fé. Olha, glória a Deus, hein, Thaís? Eu creio que é um sinal aí, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas já é coisa grande. Esse é o sinal de que vem coisa maior. Tem cuidado de Deus sobre você. Tem cuidado de Deus sobre você, né? Como é especial quando Deus também nos confirma dessas formas, né? E a gente deve andar por fé, né? Mas quando tem fé, Deus faz as coisas vir à vista. Sabia disso aí, né? Até o nosso próximo encontro. Até lá, tem coisa grande, tem coisa especial, tem mover de Deus, tem poder de Deus, tem presença de Deus. Tem muita coisa boa para você viver ainda na presença de Deus, para contribuir para o reino de Deus. Vai ser coisa linda que Deus vai fazer na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha lá, quarta dimensão. Vocês estão, hein? Estão no mistério. Até o nosso próximo encontro. Até lá, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59, Maria. Amém? Seu pedido de oração está diante de Deus e Deus está vindo com resposta. Deus vai fazer algo especial. Até o nosso próximo encontro. Até lá.